E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver a evolução da mente sobre a máquina. Paciente da Neuralink agora controla um robô apenas com o pensamento. Tesla convoca os acionistas e exibe o robô Optimus como o símbolo da próxima revolução tecnológica. Tecnologia identifica as pessoas sem precisar de câmeras ou dispositivos, precisa apenas do seu Wi-Fi ligado. Um anel para tudo governar. Quem pegou a referência pegou. O mouse sem fio Pickle Ring funciona 30 dias com uma única carga. Nanotecnologia foi usada para reverter o Alzheimer ao restaurar a barreira protetora do cérebro. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Se gosta do nosso canal, já deixa aquele seu like, se puder, compartilha e deixa aquele comentário para ajudar no engajamento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Imagine estar na sua casa passando um cafezinho ali e alguém não muito distante do seu roteador conseguir ter a sua postura, seus passos e até a sua identidade reconstruídos todos por ondas invisíveis. É exatamente esse tipo de cenário que os pesquisadores do KIT, Instituto de Tecnologia na Alemanha, estão mostrando que já é possível. A equipe do Castel, Instituto de Segurança da Informação e Confiabilidade, que é liderada por nomes como Thorsten Sturff e com contribuições de Julian Todt, demonstrou que o método desenvolvido por eles é capaz de identificar indivíduos usando apenas sinais de Wi-Fi, sem a necessidade de câmeras, sensores especiais ou aparelhos pessoais conectados. A técnica analisa como os sinais de rádio se espalham e se refletem em um ambiente, criando assim uma espécie de imagem invisível que revela presença, postura e movimento com bastante precisão, que é comparável a uma fotografia. Segundo o professor Thorsten, o processo funciona de forma parecida com uma câmera comum, mas, em vez de luz, ele transforma as ondas de rádio em uma representação visual. E o detalhe mais inquietante é o seguinte: não importa se a pessoa carrega um dispositivo ou não, mesmo que os aparelhos estejam desligados, outros roteadores ou dispositivos próximos ativos já bastam para gerar os dados necessários. A equipe explica que, observando os sinais de feedback transmitidos rotineiramente por redes Wi-Fi, as chamadas informações de informação de feixe, BFI, é possível reconstruir a silhueta e o movimento de uma pessoa. Esses sinais não são criptografados e podem ser coletados por terceiros, tornando o método acessível e difícil de detectar. Em testes com 197 participantes, os cientistas conseguiram reconhecer os indivíduos com quase 100% de precisão, mesmo com estilos de caminhadas diferentes e sob ângulos variados. O pesquisador Julian Todt alerta que qualquer roteador comum pode ser transformado em ferramenta de vigilância. Em um simples café por aí com o Wi-Fi ativado, poderia, teoricamente, registrar a presença de alguém que passa por ali repetidamente, sem que a pessoa jamais saiba disso. Com redes sem fio presentes em quase todos os lugares, de casas a praças, o risco de que essa tecnologia evolua para um sistema de rastreamento invisível é bem real. Embora o estudo tenha fins científicos, o próprio grupo reconhece o potencial preocupante da descoberta que eles fizeram. O Wi-Fi, uma ferramenta essencial do cotidiano, pode se tornar uma infraestrutura de vigilância ambíqua, capaz de mapear e identificar as pessoas em tempo real. E antes de começar a próxima matéria, dá atenção nessa informação aqui, é bem importante para o canal, tá bom? É menos de 60 segundos. A Nomad, parceira aqui do nosso Realidade Impressionante, é uma conta digital criada para brasileiros e pode te atender em mais de 180 países. Ela converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda que você quiser, que você desejar. Além de 100% segura, a Nomad possui o menor câmbio do mercado, o comercial mais barato que na casa de câmbio, que usa a cotação turismo. Com o cartão da Nomad, seja virtual ou físico, é só ir passando tudo no débito que você não vai ter surpresas no final da sua viagem. A abertura é bem simples e leva apenas 5 minutinhos. E você que gosta das tecnologias não pode deixar de usar esta da Nomad. Para te incentivar, eles estão te dando de presente até $20 em cashback. Basta abrir agora mesmo a sua conta e usar o código RI20 para garantir esse cashback na sua primeira operação de câmbio, tá bom? Corre aí na descrição ou no comentário fixado e confere como é que é simples e fácil abrir uma conta digital da Nomad. Além de receber grandes vantagens, você também ajuda o Realidade Impressionante a continuar te trazendo as novidades tecnológicas. Valeu? Me ajuda que eu te ajudo, hein? Durante décadas, o mouse foi o símbolo da interação entre humanos e máquinas, e esse é um pequeno acessório que moldou o jeito como nós pensamos o computador. Mas agora, com a ascensão da realidade aumentada e virtual, ele começa a ganhar novas formas, e essa aqui é de um anel ultra leve, que é capaz de controlar telas e interfaces sem precisar de mesa, fio ou até mesmo recarga frequente. Pesquisadores da Universidade de Tóquio desenvolveram o Pickle Ring, um mouse vestível de apenas 5 gramas que é capaz de operar por mais de 30 dias com uma única carga. Diferente dos
controles de realidade aumentada convencionais, que são pesados, limitados e de curta duração, o Pico Ring usa um sistema de comunicação semi-passiva, que consome até 500 vezes menos energia que os dispositivos Bluetooth tradicionais. A inovação está no que eles chamaram de telemetria indutiva semi-passiva, que é semi-pitch. Em vez de depender de transmissões potentes e gastonas ao mesmo tempo, o anel utiliza bobinas e capacitores distribuídos que amplificam naturalmente os campos magnéticos, enviando assim dados de forma mais eficiente e quase sem gasto energético. Para ampliar o alcance, os pesquisadores criaram também uma pulseira retransmissora que atua como um elo entre o anel e o dispositivo principal, uma solução elegante que reduz o consumo e mantém a precisão do controle. O professor Ryu Takahashi, líder do projeto, explicou que o desafio era equilibrar a potência e a leveza. Anéis inteligentes anteriores tinham baterias de 50 ou 60 mWh, o que limitava bastante o uso. Já o Pico Ring opera com apenas 30 a 500 microwatts, que é centenas de vezes menos energia sem sacrificar o desempenho. Com isso, o usuário pode rolar, clicar e mover o cursor com gestos sutis, controlando assim interfaces de realidade aumentada de forma quase que natural. Ainda é um protótipo, tá bom? Mas o conceito já aponta para um futuro em que interagir com telas será tão intuitivo quanto mover a sua mão. Além do uso para AR e VR, o Pico Ring pode evoluir para funções biométricas, já que o contato constante com a pele permite medir frequência cardíaca e níveis de estresse com alta precisão. A equipe também planeja eliminar a pulseira, substituindo-a por tecidos condutores embutidos em roupas inteligentes. Se o mouse tradicional foi o elo entre o ser humano e o computador de mesa, o Pico Ring promete ser o elo entre o corpo e o mundo digital imersivo. E se o voto dos acionistas da Tesla no dia 6 de novembro fosse, na prática, um referendo sobre os robôs humanoides? Bem, a empresa fez até mesmo um passo a passo para que ninguém fique de fora disso. Dá para votar até mesmo online ou por telefone. O objetivo declarado é o seguinte: aprovar, entre aspas, medidas críticas, garantir incentivos ao CEO e a estabilidade no conselho para a próxima onda de crescimento. Para embalar esse pedido de voto, a Tesla exibiu um novo vídeo do robô Optimus e o subtexto é claro: inteligência artificial e robótica são o eixo da tese daqui para frente. O clipe mostra o próprio robô falando e apresentando as ações que contam no mundo real, como rolar um iPad e puxar um papel de um envelope sem amassar. Elon Musk disse que os movimentos agora são controlados por inteligência artificial que estão dentro do robô e não por teleoperação como aconteceu anteriormente. Isso se conecta ao pacote de compensação de Musk, atrelado a metas que são bem gigantes, chegar a 8,5 trilhões de valor de mercado e 400 bilhões de dólares por ano de renda, e entre outras coisas que ele disse lá. A leitura do vídeo é que a autonomia veicular, robotáxi e a energia, armazenamento solar, por exemplo, ajudam, mas passar da linha exigiria um robô humanoide útil e escalável, com destreza para fábricas, logística e tarefas repetitivas. E nesse caso, a mão do robô mostra que chegará para ser protagonista. Ela é que fecha, entre aspas, tá bom, o circuito entre o cérebro de IA e o mundo físico. E alguns que viram o vídeo já fizeram até mesmo as contas. Se a Tesla um dia produzir algo como 1 milhão de robôs humanoides por ano, como o Elon Musk já prometeu, isso na faixa de 20 a 25 mil por unidade, o custo efetivo da mão de obra robótica poderia cair para algo perto de 3 dólares por hora. Não há turnos humanos, seguro é menor, manutenção é modular e o treinamento vem por software. Isso, claro, mira o maior mercado endereçável da empresa, trabalho físico humano, que é estimado em 40 trilhões por ano. Tarefas como pegar e colocar são padronizáveis, diz Elon Musk. Claro, tem um outro lado disso aí, tá bom? Um salto de produtividade de um lado, choques do emprego de outro, e a Tesla não corre sozinha nessa disputa aí não. O vídeo cita concorrentes como Figure e Apptronik, além também de várias empresas chinesas que estão nessa mesma corrida. Em paralelo, a inteligência artificial está acelerando. Foi mencionado que a OpenAI estaria assumindo 10% da AMD para ampliar acessos a chips, enquanto a Nvidia segue sendo a fornecedora dominante. Isso é um pano de fundo que ajuda a explicar por que a Tesla está emparelhando o vote agora com um Optimus mais convincente. A ideia de Elon Musk é bem clara. O voto é para destravar a estratégia, a demo é para tangibilizar o futuro e as métricas gigantes é para ancorar sua ambição. Se der certo, a Tesla pode empurrar a fronteira entre software, hardware e trabalho como poucas vezes nós vimos na história. E você, vendo esse casamento aí entre a Assembleia, inteligência artificial e robôs humanoides, acredita mesmo que o Optimus virá como um produto útil a tempo de puxar essa curva para cima, como dizer assim? E claro, consequentemente, eliminando também milhares de postos de trabalho? Bem, me diz aqui nos comentários, você acredita nisso ou ainda falta algo mais para esse robô sair do laboratório? E enquanto isso, um robô chinês está chamando atenção pelo que, até pouco tempo atrás, parecia simples demais para ser impressionante.
pegar bolas de tênis, por exemplo. Mas o que torna o feito do humanoide Wall-E da empresa Lineac Dynamics algo realmente notável é que ele faz tudo isso sozinho, sem controle remoto, sem captura de movimento, apenas com percepção, equilíbrio e raciocínio autônomo. O vídeo de demonstração mostra um robô de 1,65 e 55 kg localizando, seguindo e recolhendo as bolas espalhadas pelo chão. Primeiro uma pessoa o provoca, balançando uma bolinha aí na sua frente. O Wall-E acompanha os movimentos com os olhos, ou melhor, com as suas câmeras de profundidade que fazem o papel dos nossos olhos. Ele reage em tempo real. Quando a bola é lançada, ele dá alguns passos firmes, ajusta a postura e se abaixa para pegá-la. Tá, parece um senhorzinho aí com bastante dor nas costas, mas está fazendo bem feito. E isso acontece mesmo que o objeto mude de posição. Pouco tempo depois, dezenas de bolas de tênis cobrem o chão e o robô as recolhe uma a uma, caminhando de forma estável e repetindo o gesto com precisão quase que humana. Essa fluidez é resultado de um design altamente modular e de uma engenharia centrada no que a Lineac chama de movimento ágil redefinido. Cada perna do Wall-E possui 6 graus de liberdade, e todo o corpo soma 31 articulações ativas, permitindo que ele dobre, alcance e se mova com uma coordenação um tanto quanto natural, algo essencial para o equilíbrio enquanto ele manipula os objetos. Seu sistema de percepção combina sensores de movimento, câmeras Intel RealSense e até mesmo suporte para LiDAR. Com isso, ele cria um mapa tridimensional detalhado do ambiente. Mas o que realmente diferencia o Wall-E é a sua inteligência incorporada, ou seja, a capacidade de, entre aspas, pensar com o corpo. Ele não executa comandos pré-gravados, ele interpreta o espaço, toma decisões e ajusta movimentos em tempo real, o que, segundo os engenheiros, o aproxima de um comportamento biológico. Segundo a Lineac Dynamics, esse aí é o primeiro passo da sua missão de reduzir a barreira do aprendizado por reforço e levar a robótica humanoide à autonomia total. Além da destreza física, o robô foi projetado para integração e desenvolvimento contínuo. Ele se conecta via Ethernet e USB 3.0, tem compatibilidade com plataformas como Isaacsim, Mujoko e Gazebo e pode receber novas bibliotecas de movimento por atualizações OTA. Isso o transforma em uma plataforma aberta para pesquisadores e engenheiros criarem novas habilidades, desde tarefas industriais até simulações de interação humana. O Wall-E pode parecer apenas um robô recolhendo bolinhas de tênis neste momento aqui, mas o que está por trás é uma amostra bem clara de um novo estágio que a robótica está atingindo, onde máquinas não apenas obedecem, mas já compreendem o mundo ao seu redor. E se o segredo para frear o Alzheimer não estivesse nos neurônios, mas nos vasos que os protegem? Cientistas da Catalunha e da China desenvolveram uma estratégia que faz exatamente isso. E o resultado em testes com camundongos foi bem impressionante. Nada mais nada menos que a reversão completa dos sintomas semelhantes ao do Alzheimer após apenas 3 doses de uma nova terapia baseada em nanotecnologia. A inovação usa o que os pesquisadores chamam de drogas supramoleculares, uma classe de nanopartículas que não apenas transportam medicamentos, elas são o próprio medicamento. Diferente das abordagens tradicionais que miram diretamente os neurônios, essa tecnologia atua sobre a barreira hematoencefálica, aquele sistema de defesa que separa o cérebro do sangue. Quando essa barreira falha, toxinas como a proteína beta-amiloide se acumulam ali, envenenando as conexões neurais e acelerando a perda de memória. Nos experimentos, os cientistas aplicaram um tratamento em camundongos modificados para produzir grandes quantidades de beta-amiloide, simulando dessa forma o Alzheimer humano. Apenas 1 hora após a primeira injeção, o nível de beta-amiloide caiu entre 50% e 60%, mas o mais surpreendente veio com o tempo. Camundongos idosos, equivalentes a humanos de cerca de 90 anos, voltaram a se comportar como indivíduos jovens e saudáveis, e isso depois de apenas alguns meses de tratamento. O segredo está na reativação de um sistema natural de, entre aspas, limpeza do cérebro. As nanopartículas restauram a função de uma proteína chamada LRP1, que normalmente age como uma espécie de porteiro molecular que remove os resíduos tóxicos da mente. Nos cérebros afetados por Alzheimer, esse porteiro aí fica inativo e o lixo se acumula. Essas novas drogas supramoleculares imitam os ligamentos naturais da LRP1, reativando assim a via de depuração e devolvendo aos vasos sanguíneos a capacidade de eliminar as toxinas. Segundo os pesquisadores, o processo funciona como um interruptor biológico. Uma vez religado, o sistema de autolimpeza cerebral retoma o seu equilíbrio e impede que a doença avance. É uma abordagem que quebra o ciclo de degradação vascular e neurodegeneração, e diferente das terapias que tentam apenas reduzir os sintomas, essa atua na origem do problema. Se os mesmos resultados forem reproduzidos com seres humanos, essa técnica pode redefinir o tratamento do Alzheimer, que hoje afeta mais de 6,7 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos.
E aquela ideia de mover os objetos apenas com a mente, aliada à tecnologia, sempre pareceu ficção científica. Isso até Elon Musk trazer o Neuralink ao nosso mundo real. E agora a empresa do bilionário acaba de mostrar um paciente com esclerose lateral amiotrófica que está usando seu implante cerebral para controlar um braço robótico de forma totalmente autônoma, realizando tarefas cotidianas como aquecer comida, abrir a geladeira e até beber de um copo. O protagonista é Nick Ray, o 8º voluntário a receber o chip cerebral N1, do tamanho de uma moeda com 128 fios ultrafinos que são conectados diretamente ao córtex motor do cérebro. Esses fios, cada um mais fino que a espessura de um fio de cabelo humano, contém cerca de 1000 eletrodos que captam impulsos neurais e os convertem em comandos digitais via Bluetooth. Na prática, os pensamentos dos pacientes são traduzidos em ações precisas, como no caso que estamos vendo, mover o braço robótico, pegar objetos e também manobrar a sua cadeira de rodas. Durante as sessões de teste, o paciente demonstrou destreza surpreendente, movimentou 39 cilindros em 5 minutos e completou tarefas complexas de coordenação, como virar pinos e posicionar peças. Em uma das cenas mais simbólicas, com o pensamento, ele usou o braço robótico e ergueu o copo até sua boca para que ele pudesse beber sem ajuda. Esse avanço faz parte do estudo clínico chamado de Convoy, aprovado pela FDA, que busca, num primeiro momento, restaurar a autonomia de pessoas com paralisia grave. É um marco importante, sim, não apenas para a Neuralink, mas também para toda a área de interface cérebro-computador, um campo que tenta e tem conseguido transformar pensamentos em comandos digitais de forma segura e contínua. A trajetória da empresa de Elon Musk, no entanto, não foi nada simples. Em 2022, por exemplo, a FDA já havia rejeitado o projeto por questões de segurança, entre elas o risco de os fios do implante se soltarem do tecido cerebral, e esse problema realmente aconteceu depois em um dos primeiros pacientes, Nolan Jarbalg, que perdeu cerca de 85% das conexões físicas do chip após o seu implante. Mas a Neuralink reagiu rapidamente, e em vez de retirar o dispositivo e implantar o outro, talvez, eles desenvolveram uma solução de software que reinterpretava os sinais restantes, e isso manteve o controle ativo do paciente. Hoje, com testes já realizados nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá, o projeto começa a revelar algo bem profundo, a possibilidade de uma ponte direta entre a mente e a máquina, e isso sem precisar de músculos ou voz. E embora ainda haja desafios éticos e médicos, a imagem de um homem movendo o mundo à sua volta, apenas com o pensamento e uma máquina, mostra que a tecnologia está criando um novo mundo, algo realmente impressionante. E o robô humanoide Atlas da Boston Dynamics acaba de dar um salto significativo na direção de um futuro em que as máquinas manipulam o mundo com a mesma precisão e também sensibilidade, podemos dizer assim, que um ser humano faz. A nova versão apresentada pela empresa traz mãos com 3 dedos, sensores táteis e câmeras embutidas na palma, permitindo ao robô levantar desde objetos pesados até itens bem frágeis com bastante controle. Durante mais de uma década, o Atlas ficou bem conhecido pela sua agilidade física, correndo, saltando e realizando aquelas acrobacias de parkour. Agora o foco muda bastante e vai para a parte mais desafiadora da robótica, o toque. Segundo o engenheiro Alberto Rodrigues, as garras, ou mãos poderemos dizer assim, são um dos componentes mais complexos de um robô humanoide. E com razão, tá bom? Cada centímetro dessa nova mão aí é ocupado por atuadores, sensores e câmeras que precisam trabalhar em total harmonia para executar movimentos suaves e precisos. O engenheiro mecânico Carl Prince foi quem apresentou a mão de segunda geração, um sistema com 7 graus de liberdade e 7 atuadores, incluindo um polegar funcional. Esse polegar é o que dá ao Atlas o poder de manipular com bastante cuidado, ajustando a força conforme o objeto. Agora, ele pode agarrar, girar, empilhar e transferir itens de diferentes tamanhos e formatos com bastante segurança, desde caixas robustas a objetos frágeis. Rodrigues explica o seguinte: descobrimos agora que 3 dedos são o mínimo necessário para reproduzir a maioria das pegadas humanas. Mas a revolução não para no hardware, tá bom? A Boston Dynamics também está equipando o Atlas com um novo modelo de grande comportamento, que foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisa Toyota. Essa inteligência artificial aí foi treinada com grandes conjuntos de dados das ações humanas, permitindo que o robô aprenda os novos comportamentos sem precisar ser reprogramado manualmente. No vídeo divulgado, o Atlas é visto organizando cestas, separando objetos e empilhando itens com uma naturalidade que é bem interessante. Ele faz isso observando, ajustando e agindo de forma autônoma em um ciclo contínuo de percepção e ação. Essa combinação de força, precisão e aprendizado adaptativo é o que coloca o Atlas à frente dessa nova geração de robôs humanoides, e o impacto vai muito além dos laboratórios. A Boston Dynamics diz que pretende levar essa tecnologia para as fábricas, para os armazéns e até ambientes domésticos, abrindo assim o caminho para máquinas que realmente possam trabalhar lado a lado com os seres humanos nas tarefas que exigem tanto delicadeza quanto potência. Bem, você gostou desse episódio aqui? Se sim, lembre-se que todas as fontes você pode conferir tudo aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, clica em uma das 2 sugestões que estão na sua tela e nós nos vemos no próximo.